Toca o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do Ser Artista Podcast, toda quinta-feira às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube. A minha convidada de hoje, como sempre, claro que é uma amiga, mas além de amiga, ela é uma parceira de trabalho e é uma das pessoas que eu mais gosto dentro do mundo artístico e hoje vocês vão saber por quê. Boa noite, Carla Marins. Boa noite, Marcos. Obrigada por esse convite maravilhoso. Estou muito feliz de você estar aqui. E eu vou dizer que a minha emoção hoje é um pouco fora do normal por uma razão. É muito, quando você tem um sonho que se realiza na vida, né, ele passa a ter um valor muito maior. E eu me lembro como se fosse hoje, eu no meu quarto, na minha casa na Tijuca, ligando para você começando uma novela, e eu convidando para você fazer a minha primeira peça, os desenhos animados. Eu era um jovem produtor, sonhador ainda, não tinha noção do mundo que viria, não tinha noção da carreira que eu iria desenvolver, e convidando ali uma atriz que eu já tinha toda uma expectativa, toda uma admiração, todo um orgulho de estar falando com ela. Você já começando com muito sucesso, mas você muito generosa, muito atenta, muito parceira, muito querida, e acabou que a gente desenvolveu um carinho pelo outro, não podemos seguir em função da sua novela. E estar hoje aqui, depois de 40 anos, eu entrevistando você, e nós estamos juntos na vida, profissionalmente, na vida como amigos, e independente de qualquer relação, a gente criou um link, tem um significado imenso no mundo de tanta falta de humanidade. Então, eu quero te dizer que assim é muito impactante, porque a gente realizou um sonho juntos, a gente cresceu junto na vida, mas mais importante do que tudo, a gente seguiu junto com o link da humanidade. Isso, para mim, não tem preço. Queria deixar isso registrado para você. Que emoção esse início. E, bom, não fiz o espetáculo, mas foi o início da nossa Foi o parceria, início dessa da nossa, longeva o parceria. início da nossa parceria. E aí eu quero falar dessa menina que saiu de Campos, que foi para Niterói, que acredito que tenha tido muitos sonhos quando você é do interior, porque Campos é uma cidade longe da capital, e quando você nasce aqui na capital, acho que a gente nasce com mais sonhos, quando a gente vem de subúrbio, nasce com mais sonhos, né, com as coisas da arte dentro da gente. Queria que você contasse essa trajetória, como foi sair de Campos, ir para Niterói, e Niterói ingressar na carreira artística. Então, exatamente, é uma trajetória, mas Niterói foi o ponto da virada, porque Niterói eu já tinha 10 anos e na minha escola, que era uma escola religiosa, eu tive a oportunidade de fazer aulas de piano e de dança e também de teatro. E dentro dessas três artes, o teatro falou mais forte. E foi ali que eu descobri minha vocação. Em colégio, fazendo aulas de teatro com o professor Adib, Como as nossas que eu não me professoras de cênicas esqueço, são importantes. ele está na minha vida. Como também, nessa mesma escola, uma professora de português, chamada professora Celina, que também me apresentou letras do Chico Buarque, me apresentou uma cultura vasta, ligada ao teatro, à literatura. A família sempre te apoiou? Sempre me apoiou. Minha Sua, mãe. sua mãe acreditava que você seria a atriz que você é hoje? Minha mãe entendeu que ela tinha uma filha que já sentia, já tinha uma sensibilidade um pouco diferente, pelos meus próprios interesses. E ela entendendo isso, já me colocou, depois da escola, num curso realmente de teatro, lá em Niterói, onde eu comecei a trabalhar texto, cenas, e ali eu comecei a entender
que era isso que eu queria fazer. A sua mãe ainda mora em Niterói? Não, na pandemia minha mãe veio. Porque quem mora em Niterói não quer sair de Niterói. É Não verdade. tem isso? Niterói mora com a gente, tem em isso. Nikit. Mas na pandemia minha mãe veio morar comigo e hoje eu tenho o privilégio de conviver com ela nessa etapa da vida Ela dela mora com e você na minha. agora. Continua morando numa felicidade enorme. Eu, meu marido, meu filho de 16 anos e ela. Que legal. E você tem um irmão, né? Não, não Não tem tenho, irmão. não tenho. É um amigo, era um É um amigo amigo. de infância que eu considerava um irmão, Eu achei. mas é um É amigo. um amigo. Agora, é engraçado, né? Porque a sua mãe de filha única, ela não é mãe de Missy. Eu acho que a sua mãe sempre foi muito reservada, ela sempre foi muito colocada, porque isso é uma das coisas que quando você é criança, você começa a fazer um certo sucesso. No seu caso, você começou a fazer sucesso adolescente. Hipertensão, você tinha 17? 17. 17, você era menor de idade. Mas as mães têm uma tendência imensa a virar mãe de Missy. Ainda mais uma filha única. Você passou por isso, não? Não, e eu vou te dizer, eu acho que a minha trajetória, eu hoje, com 57, digo que eu tive esse privilégio de ter uma mãe que me deixou ser quem eu sou, que deixou esse ser humano fluir, né, dentro da sua verdade. Ela me deixou simplesmente ser, só ali acompanhando, conduzindo. Isso realmente é um É um privilégio, privilégio. principalmente como mulher, porque Sim. nós meninas somos socializadas muitas vezes, a gente vive nesse patriarcado, não tem Uhum. jeito, somos socializadas ao olhar muito do homem, o que o homem quer, como o homem vai olhar para isso, é um olhar masculino para a nossa socialização. Mas ela me deu esse privilégio de conseguir ser uma mulher sem tanto esse jugo masculino. Que liberdade isso. Isso foi uma É uma liberdade. liberdade. E eu consegui ter a minha carreira. Anos depois, eu não tive filhos, né, e casamento logo no início. Eu tive a minha carreira, que eu acho que para as mulheres é fundamental você primeiro descobrir o seu Sim, desejo, sim. ser agente da própria vida. Sim. E precisa tempo para isso. Então, eu tive esse tempo de amadurecimento, de vivência. E aí, depois, só com 40 anos, eu fui mãe. E aí também me dediquei com muita propriedade a esse momento. E estou inteira aqui agora. Até vou então falar um pouco da família, porque você tem a família hoje como a sua base de vida mesmo, né? Você é uma mãe presente, eu vejo pela relação com seu filho. O Hugo é um grande Um parceiro, casamento de quase um 20 casamento de anos. 20 É um anos. É privilégio um privilégio e também. raro no nosso meio, É. né? Você acha que o fato de você ter sido mãe mais tarde, ter casado mais tarde, de uma relação mais estável, facilitou essa durabilidade que o casamento tem agora? Porque você aproveitou, de uma certa maneira, viver várias experiências? Eu acho que sim, até a maternidade. Eu digo que assim, não existe um padrão. Cada pessoa escolhe para si o seu melhor momento. Esse foi o meu melhor momento, com 40 anos, formar uma família, ter um filho. Você sempre quis ser mãe? Não, Não? não era um desejo. Não. Não era um desejo. O meu desejo era de me conhecer, de me expandir pessoalmente. Eu sempre me tive como protagonista da minha vida, que também acho um privilégio ter tido a oportunidade de pensar assim. Então, assim, a primeira fase da minha vida, eu me dediquei a mim, ao meu crescimento profissional, pessoal, à experiência de vida. E aí, só então, com 40, eu formei uma família e sou uma educadora. Porque até para você ser uma educadora, Sim. você precisa primeiro se autoeducar, se autoconhecer. Então, hoje eu me sinto realmente completa. Eu vivi 20 anos profissionais, assim, muito intensos, mais 20 anos pessoais muito intensos, e agora eu estou aqui. Você fala de uma maneira que parece que você sempre dá a sensação que você é muito planejada. Isso foi planejado ou isso foi inconscientemente Hum, acontecendo? foi inconscientemente, foi realmente conectada com o meu desejo. Não digo que foi inconsciente, né, eu acho que foi uma consciência do que eu precisava fazer, mas sem planejamento, só seguindo a minha intuição. Eu acho que você tem uma coisa muito interessante que é todos nós envelhecemos, né? Você está com 57, eu 57. também, vou fazer 57. Mas você, além de muito jovial, né? Você não parece querer ser jovial. Você está jovial porque você está uma mulher cuidada. Eu sei que você faz muito uma regrada na alimentação, os exercícios com o Hugo. Ele é teu personal, Sim, né? Então ele mantém exercício sim, funcional que se fala, sim. né? Você tem ali um rigor, é muito bom você ter um personal em casa. Mas a sensação que me passa é que você não quer ser mais jovem do que você
É, você é jovem porque você é uma mulher cuidada. Eu estou errado ou você tem essa preocupação em ser jovem? Não, inclusive tem se falado muito sobre o etarismo, né. Muito. A Débora Bloch falou uma coisa muito interessante, quem está com 60 não está querendo ter 30. Os 60 não são os novos 50, os 60 são os novos 60. Nós estamos aqui agora, vivendo esse momento. Então, eu acho isso muito interessante, essa conexão consigo. Eu acho que é isso que traz essa jovialidade, vamos dizer E assim, ele sempre natural. entendeu a sua carreira? O Hugo, É. sim, Mesmo sendo de outra respeitou área, muito, respeitou, não tem ciúme de você entendeu, se envolver artisticamente numa personagem, nada, nunca te limitou. nada, nada, nada. Muita sorte também. E o teu filho hoje, tendo acesso a você, essa mãe famosa, que agora volta a ficar famosa de novo, É, porque eu acho que você criou o seu filho, você optou por você dar um foco na mãe, uhum. né? Acho que a geração dos amigos do teu filho acho que estão te conhecendo agora, através da reprise Sim, de Histórias de Amor. verdade. Né? Isso altera alguma coisa para a visão dele dessa mãe? Em algum momento? Eu acho que altera positivamente. Apesar de eu ter dado um tempinho na carreira, não completamente, que eu trabalhei bastante, Sim, né, durante esses mas não com esses aquela anos, intensidade mas sem de aquele protagonismo absoluto. exatamente. Mas eu me mantive como uma pessoa financeiramente independente, com voz, com autonomia, e isso é muito importante. É claro que agora ele me vê também efetivamente trabalhando, né, com o meu horário, com meus dias ocupados, isso também é importante para ele, eu acho. Ele está vendo uma mulher, uma mãe realizada, e eu acho que essa escolha da parceira dele passa por essa primeira admiração, por uma mãe independente, uma Sim. mãe possível, uma mãe presente, acho que sim. Ele não quis seguir a carreira artística, né? Não. Graças a Deus. Não, não digo graças a Tô Deus, tô não brincando. digo. Eu acho que eu seria muito Ele já tem a carreira feliz. definida? Ele é das exatas, ou vai ser economia ou engenharia, apesar de ser muito bom nas humanas também, porque lê muito, incentivei muito a leitura, vai ao teatro comigo, gosta, conversa sobre literatura, Você cinema, sempre leu televisão. muito. Li muito para mim, li muito para ele Sempre. Eu lembro de também. você falando pra mim de um livro que um cara que fez o primeiro milhão dele, um livro de educação financeira. Você Aham, lembra disso? lembro. Só que isso tem muitos anos e Sim. achei você muito antenada ao tema. Isso, a gente está falando de coisa de 20 anos atrás. Eu falei, nossa, a Carla está antenada em vários temas. Você é uma pessoa que sabe conversar de tudo. É o hábito da leitura veio da sua mãe? Olha, minha mãe é professora, né, foi professora. Ela me incentivava também, ela lia para mim. Então eu nunca pensei sobre isso, mas acho que com certeza veio dela, porque ela lia para mim, quando ela estava cansada, ela inventava histórias lendo, até que eu comecei a ler eu mesma, e aconteceu a mesma coisa com meu filho. Eu lia para ele, às vezes cansada, criava, imaginava, usava minha criatividade, e depois ele começou a ler, a gente lia cada um livro juntos. É muito bom, muito importante. É difícil ser mãe de menino, Carla? Eu acho que é uma responsabilidade. Em que sentido? Nessa socialização para entregar um homem digno, um homem que realmente ame as mulheres e que não só usufrua do corpo, das Uhum. condições, que o patriarcado de alguma maneira prover, né, que é uma mulher solícita, uma mulher que é cuidadora, é mãe do próprio marido. Então não, eu quero realmente um homem digno, pretendo, gostaria que ele seja que ele seja um homem digno e que ame as mulheres, que respeite, que admire as mulheres. A gente às vezes pergunta para os homens: "Diz uma mulher que você admire", sem ser sua mãe, sem ser sua irmã, né, uma artista. E muitos homens não têm isso, porque não são familiarizados com isso. E você tem esse diálogo aberto com ele? Muito, muito. Eu sou uma feminista, e eu tenho esse diálogo com ele, com meu marido, com ele. Meu marido também muito antenado, muito progressista, um homem moderno, que eu acho isso importante. Super. E eu imagino e eu espero que isso faça desse menino um homem bem bacana. Eu tô te perguntando isso porque uma vez nós conversamos, até você tinha vontade de morar em Portugal. E acho que você estava falando muito sobre a juventude no Brasil, no momento que a gente estava vivendo. Por algum momento você achou que ficou difícil viver no Brasil para criar os filhos? Olha, é sempre uma é sempre um desafio, né.
a gente vive um mundo muito desigual no Brasil, né? Uhum. Muito É uma desigual. sociedade muito desigual. Estava vendo a pesquisa, nós somos 210 milhões de habitantes e no país tem 330 mil famílias ricas. Só. E que mandam nesse Que mandam país. nesse país. É um país de 210 milhões de habitantes. É surreal. Acho que é a terceira ou quarta economia de maior concentração de renda do mundo. É um absurdo. É um Então você absurdo. começou o nosso podcast falando sobre humanidade, e é isso. É o desafio de criar um ser humano com empatia, com sensibilidade, com uma humanidade num mundo tão desigual. Acho que esse é o principal E desafio. principalmente com consciência de valores financeiros, né? Porque você acaba tendo privilégio e você passar privilégio para o seu filho, para essa geração, muitas vezes você faz a geração não se esforçar para ter as coisas. Nós somos da época que não tinha nem fax para produzir. Eu sempre falo isso, eu produzia com telefone com fio. Como eu fazia, eu não sei. Não tenho ideia. Se é iPhone, Loucura. se é computador, com mimeógrafo, eu não entendo isso. Eu até quero deixar parabenizado, registrado para Cássia Linhares, que é a história que eu vou contar para todo mundo, porque eu falei, uma boa mãe tem que ser deixar registrado. Sou padrinho do filho dela. E aniversário dele, a gente sempre tem o hábito de comprar o presente juntos. E falei para ele, o que você quer? Ele falou, Dindo, eu queria dinheiro esse ano, meus avós me dão dinheiro. Eu falei, beleza. Quanto você quer? Aí ele botou 70, mas ele botou 70 com o Rzinho e um cifrão como se fosse do dólar. Eu falei, dólares ou reais? Ele falou, Dinda, é meio caro, 70 reais. Eu falei, teu filho tá bem educado, É isso tá aí. consciente do dinheiro, porque você morar, né, ter tudo e ter uma consciência que 70 reais pode ser caro, é uma educação maravilhosa. A É, gente não pode querer dar tudo hoje para os jovens, porque eles precisam aprender a conquistar as coisas. é. Né? Nós somos da geração que ralou muito para ter o que temos. E Né? principalmente entender essa questão da meritocracia, né? Que Sim, no nosso país sim, é vendido. E se a gente não tem um início igual, a gente não tem um merecimento igual. concordo com você. Então, tem que entender isso, tem que ter um olhar, sendo elite, com mais empatia, com mais humanidade mesmo, Você com é as ligado às causas de pessoas. direitos humanos, você ainda faz parte do Faço movimento? parte É do o mesmo a da MUD, Beth Mendes? é o É mesmo da mesmo, Beth que ela falou Mendes. muito aqui. Isso. Você está no comitê, você está na editoria, fala um pouquinho do seu Então, a trabalho. gente faz parte já desde 2002, se eu não me engano. Foi um encontro muito interessante que aconteceu primeiro com a Letícia Sabatella, Marcos Winter, que conheceram o padre Ricardo, Ela falou muito do Padre Ricardo. que é um homem que é muito ligado à teoria da libertação. Ele morava no Pará e ele foi perseguido porque ele ajudava os camponeses a lidarem contra um trabalho escravo, contra a grilagem, que pegava as terras das pessoas humildes que moravam lá há anos, e ele foi perseguido e teve que vir para o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro nós o conhecemos e entendemos que a visibilidade que nós artistas temos, que a gente pode ligar isso a uma causa social. Perfeito. Então, o trabalho dele aqui hoje é ligado ao trabalho escravo contemporâneo, né, para poder resgatar pessoas, e é mais comum do que parece. Foi assim, a gente foi para o Pará uma vez, eu, Dira Paz, Letícia Sabatella, Marcos Winter, Ângelo Antônio também fez parte no início, e a gente traz visibilidade para essa causa, para julgamentos, para questões ligadas à terra, questões sérias, assim, realmente E importantes. como o trabalho escravo ainda é real no Brasil, né, Carla? É. É impressionante em 2025 como o trabalho escravo está no Brasil inteiro até os Não, dias de não só hoje. no meio rural, mas também no meio cotidiano, no meio urbano. É mais comum do que se E parece. você acha que a classe artística, de uma certa maneira, tem essa consciência e tem colocado na prática essa consciência de cidadania, estar envolvido numa causa social? Porque eu sempre falo, acho que a gente tem que devolver para o que a população nos dá através desse comprometimento e levar uma melhoria para a sociedade. Acho que não é só arte. A arte Uhum. transforma, ela educa, ela forma, mas eu acho que o artista que tem voz e visibilidade, ele tem que ir além. Você acha que a nossa classe está mais consciente ou menos consciente disso? Eu acho que tem de tudo, tem de tudo. Tem pessoas conscientes, pessoas que estão vivendo ainda nesse mundo do ego. Eu acho que tem de E você tudo. busca dialogar com os colegas mais próximos ou você deixa que cada um siga seu caminho? Eu acho que é difícil. Eu acho que a gente pode influenciar o outro sendo, agindo, fazendo, né? Eu acho difícil chamar e eu acho que o convencimento vem através do ser, da atitude. É assim que eu E a acredito. religião sua fica onde nisso? O que que você é? Que eu não sei. Então, a religião é uma questão muito interessante na minha vida, porque
eu tive todo um início da minha vida em colégio de freiras. Eu fui alfabetizada em colégios religiosos a vida inteira. Mas na minha juventude, eu entendi que a religião ela exerce, às vezes, para as mulheres, um poder muito opressivo. E aí eu busquei outras religiões, li vários livros e entendi que nenhuma delas me representa. Apesar de ter crescido na religião católica, eu não digo que eu sou ateia, mas eu sou agnóstica. Eu não tenho religião. Eu não preciso de uma religião para me religar com um Deus que eu acredito que está em mim. Então, Deus para você é a sua força interna? É a minha força interna. É esse religar. E você não está ligado hoje a nenhuma liturgia? Não. Mas a minha espiritualidade está muito presente. Que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver com religião. Ela é muito, muito, muito presente. E eu acho que é muito importante que a gente desenvolva ela. Eu acho que tem a ver com uma expansão da nossa consciência, sabe? Claro. E entender que a gente não está aqui para a gente. Isso também foi uma virada dos meus 50 anos. Sempre. A gente está aqui para o outro. Claro, não tem a menor dúvida. E isso muda tudo. Que foi a maior definição que o Raul de Ouro Fino deu para o Projeto Ser Artista, que o Projeto Ser Artista é levar amor às pessoas. E a minha meta é essa. Agora, voltando a falar dessa coisa de Deus, você sabe que sábado eu converso com a Natália sempre, nossa amiga Natália Timmer, a gente vai falar muito dela aqui. Então, sábado eu fui visitá-la. Uhum. E eu tive a melhor conversa com ela em 40 anos de vida. Olha que louco. Ficamos 2 horas conversando. Ela bagunçou a minha cabeça sobre Deus. Porque a Natália está muito pragmática em como é que Deus, se Deus é tão poderoso, se Deus é tão bom, como é que Deus permite tantas injustiças e diferenças sociais do mundo. E ela ficou nessa tecla muito na minha cabeça. Eu saí de lá e falei, hoje você mexeu nos meus pensamentos. E a Natália é judia, mas não é ligada a nenhuma liturgia. Uhum. A Natália é ligada à força do bem, como ela disse, em transformação ao outro, em levar amor ao outro. Então, acho que o seu discurso hoje está muito próximo do que a Natália me falou. Estou reafirmando exatamente, ela está pensando muito igual a você. Mas interessante que eu não tenho essa visão de Deus. Eu vi o Pondé, que é um filósofo, Adoro. Ele falou uma coisa muito interessante sobre Freud, sobre o olhar de Freud para a religião. Ele disse que essa ideia de um Deus que está acima de nós e que nos protege e nos guia, isso tem a ver um pouco com uma ideia de um pai, né? Uma coisa um pouco paternalista. E ele diz assim, as crianças veem os pais como esses deuses onipresentes, e a criança ela precisa ver esses pais, mas nós adultos, talvez nós não precisemos ver esse Deus como um salvador, né? Como alguém que está fora de nós, como alguém que nos protege. Talvez isso seja uma regressão. Ele chama de regressão. Não, para mim, você falou a maior definição, Deus está dentro da gente. Eu falo isso por conta própria, pela transformação que eu vivenciei. Tem 12 meses, agora completando, eu tive que buscar uma transformação interna, mas eu mesmo, comigo mesmo. E não recorri a nenhuma força superior e nem a ninguém. Na verdade, eu fui me encontrar dentro de mim mesmo. Isso aconteceu comigo nessa virada dos 50 anos. Não é uma liberdade? É uma liberdade. E, para mim, a entrada da espiritualidade veio através da meditação. Porque a meditação é esse olhar para si, é essa conversa com você mesmo, com esse seu ser superior. Existe. E você faz todo dia? Todos os dias. Que horas? De manhã. Quanto tempo? São 10 minutos. É uma oração, não deixa de ser uma oração. É uma conexão comigo, onde eu faço afirmações, faço para o meu dia, faço para as pessoas que eu amo. Energia. Eu encontrei isso, sabe aonde? Na caminhada, que eu faço 15 quilômetros, 4 vezes por semana, são 60 quilômetros. Não deixa de ser uma meditação. É uma meditação. Sim. Eu boto a música e enumero tudo que eu quero pensar, tudo que eu quero emanar, e durante 2 horas e 40 eu fico conectado com os meus pensamentos. É uma liberdade isso pra gente. Acho que todo mundo tem que estar. Vamos voltar ao começo da carreira. Tablado é o começo? Não, eu não fiz tablado. Você não fez? Não fiz tablado. Todo mundo me diz que você fez tablado. Mas você fez uma peça no tablado, não fez infantil? Também não? Eu fiz uma peça da Maria Clara Machado. Então é por isso que eu achei que você passava lá. Que foi no colégio. No colégio? No colégio Nossa Senhora das Mercês. Foi uma peça chamada O Boi e o Burro a Caminho de Belém. Uma peça religiosa. E ali a professora me escolheu. Olha que interessante. Colégio, 4ª série, isso. Aí eu uma vez
chego na mesa da minha professora, anotações, né, nome. Aí estava lá meu nome, Carla Cristina, gosta de aparecer. Ai, aquilo tirou meu chão, eu fiquei tão Você era muito envergonhada. desinibida? Devia ser, né? Gosta Porque de você não é aparecer. desinibida. Eu não acho assim. Se fosse ok. Eu fiquei tão abalada com aquilo. Mas essa mesma professora, tia Tânia, no final do ano, me deu o papel principal dessa peça, da peça de final de ano da Que escola. delícia. Então ela teve uma Uma leitura leitura. bacana sobre a minha pessoa. Mas como é que você faz a entrada profissional, então? A entrada profissional foi com uma peça do Nelson Rodrigues, chamada Valsa Número 6, um monólogo. E ali eu estreiei profissionalmente no teatro adulto. Ainda em Niterói, com um grupo chamado Marshmallow, a gente fez outros espetáculos em Niterói, teatro infantil e tal, mas aí a peça adulta foi Valsa Número 6 de Nelson Rodrigues, dirigido por Heraldo Portela. Acho que todo mundo que é jovem, que está começando a carreira, tem que passar pela valsa número 6, não é? Todas as meninas. Nossa, mas é um desafio. Porque é um Eu texto tinha tão 15 bonito. anos, Nossa, muito nova. a mesma idade da personagem. E eu tocava piano, e eu toco piano também, tocava Chopin. Você ainda toca hoje em Ainda dia? toco, ainda Música toco, clássica? sim. Nunca soube Sou disso. formada há 7 anos, Você se ainda sou formou em formada em teoria piano. musical, sim. Carla Marins, você é uma Minha revelação. mãe me deu, fiz balé clássico, fiz dança contemporânea, fiz escola de mímica, fiz escola de circo. É isso. Essa parte eu já sabia, Um monte mas de o piano eu coisas. não sabia. Mas vem cá, você pratica toda semana, então, para não perder? Menos, assim, menos. Mas eu peguei o pianinho do meu filho, pequenininho, de vez em quando eu toco. Então você lê música. Leio, Para estudar leio música partitura, clássica, sim. partitura é difícil. Nossa, muito bom. Mas como é que você faz, então, a entrada do teatro para a hipertensão? Quem te dá essa primeira oportunidade? Aí, eu Porque você era muito já menina. fazia O teu teatro. DRT, pelo que eu entendo, você tirou com comprovação de trabalho, né? Sim. Não foi uma escola específica. Não. É porque você trabalhou muito cedo. Eu fui atriz mirim, né? Muito Bem cedo, bem pequenininha e tal. pequenininha. E aí, a televisão. Não tem ninguém famoso na família, não conhecia ninguém, morando em Niterói. Pensei, como é que eu vou furar essa bolha? Wolf Maia, curso de interpretação em TV. E aí eu me inscrevi para fazer. E fiz o primeiro curso dele. Foi muito legal. E aí ele falou, no final eu vou escolher algumas pessoas para fazer uma continuação. Ele me escolheu para fazer. Fiz a continuação, o segundo curso, foi ótimo. Aprendi, experimentei, não. No final do curso, acabou, ok. Aí ele fez um terceiro. Luiz Carlos Tourinho fazia. Meu amado amigo. Pois é. Quando ele morreu, ele trabalhava comigo. Aí, ele fazendo esse curso, no final desse curso, ele disse que ia chamar 2 pessoas para fazer uma novela. Ele, Luiz Carlos Tourinho, foi chamado, e eu. O Pipiu fez hipertensão? Ele não fez hipertensão, mas ele fez outras coisas. Tá. Quero me lembrar ele dele foi aí. chamado para fazer. Foi muito legal. E aí foi isso. Um dia eu chego em casa, 17 anos, 9 horas da noite, meu pai abre a porta. Carla, o Wolf te ligou, a Globo te ligou. Você vai fazer uma novela, liga para ele. E foi assim. Você se deslumbrou? Eu fiquei muito impactada. Não sei se eu deslumbrei, mas eu teve fiquei... aquela coisa assim, nossa, sou atriz da Globo, 17, uma garota, cara, 17 anos. Eu acho que não tinha Não? essa... Eu não tinha nem essa percepção da importância que foi isso. Eu conheci a Carla pessoalmente no Clube dos Macacos, lá no alto do Jardim Botânico. Era um clube de tênis, tinha uma externa, e era o teatrinho dos Três Velhinhos. Eu estava naquela gravação. Que legal. Eu era amigo do Wolf já. E eu lembro como se fosse hoje, você entrando com uma roupa branca, chegando. Acho que você tinha até vindo da escola, mas muito alegre para gravar, muito feliz, aquele frescor da juventude. Você tem essa coisa de chegar bem no trabalho, né, Carla? Chegar com energia. Eu tenho. Você gosta da televisão, você gosta de fazer, né? Gosto, mas eu tenho muita energia na vida. Na vida, né? Em qualquer coisa. Mas no meu trabalho, óbvio. Agora, acredito que o Wolf, sendo o diretor de ator que ele inclusive nós gravamos recentemente um especial do Sem Censura. Eu, ele e a Natália Timber, em homenagem à Natália. E a Cissa deixou isso muito bem registrado. Eu considero o Wolf o melhor diretor de ator da televisão brasileira, depois da Vancini. E para você? Concordo. E ele te deu muitas dicas importantes nessa formação dessa atriz? Muito. Tipo? Nos cursos e também atuando. Era impressionante, porque eu chegava, o ator, ele Porque você estuda chega muito sem cena. técnica também, né? Sim,
Você estuda a cena e você. Mas eu tinha, porque ele já tinha me ensinado Nos nos cursos. cursos, né? Mas ali vamos ver, né? Como é que ia se desenvolver. Mas era muito interessante porque eu chegava, como todo artista, você tem que chegar com uma proposta. Você decora o texto e você chega com uma proposta do que você entendeu para a cena. E você mostra. O Wolf sempre fazia assim: joga fora. Agora faz isso, faz uma outra Joga coisa. fora a proposta que você Joga levou. fora a minha proposta Que difícil. e aí cria outra coisa que agora ele dava uma indicaçãozinha e vai. E era sempre muito interessante, porque muito inexperiente, Sim. a primeira proposta era sempre mais óbvia. E ele dava a segunda camada, ele dava um toquezinho e eu já entendia, nossa, era muito bom. E ele te dirigia muito na hora de gravar também? Dirigia. Menos, mais, vem pra cá, Sim. ele foi te guiando, né? Carla, envelhece 10 anos ela. Não, tira 5. Detalhes, é coisa de diretor, que às vezes uma frase, uma palavrinha muda tudo. Você acabou criando uma relação muito forte com ele, né, Carla? Porque ele, na verdade, te deu a protagonista, a primeira bambolê, né? Foi. Ele que apostou em você, Ele que ou não? Foi ele que sim, falou, sim. Carla, protagonista? Foi. Vocês criaram uma parceria Foi. muito Eu quero sólida. tanto voltar a trabalhar com ele, adoraria. Nossa, Agora, nesse novo momento, seria né? Ia ser lindo. E genial. acho que o Wolf faz a diferença no Eu set. Acho que ele tem um olhar muito apurado. A sua voz é muito bonita e marcante. Você, em algum momento da sua vida, trabalhou ou ela sempre foi assim? Trabalhei com a Glorinha Boitmiller. Você chegou a fazer a Glorinha? Fiz. Eu fiz um livro com a Glorinha. Fiz aulas E com agora ela. farei o livro com a Rose Gonçalves, que é discípula de Glorinha Boitmiller. Que é maravilhosa. Aguardem. Também fiz aula com a Rose. Também sou discípula de Rose Gonçalves, gosto muito. Maravilhosa, sim, né? Sim. E você utiliza os métodos delas ainda até hoje ou não? Utilizo porque essas coisas já estão introjetadas, né? São muitos anos de trabalho, você vai entendendo, você vai assimilando, você nem entende mais como uma coisa fora de você. Porque talvez as pessoas, e eu fico muito feliz e honrado em dizer isso, que o nosso podcast é muito usado para doutorado e mestrado. E as pessoas talvez não entendam a importância da voz e a voz não envelhecer. E eu conversei isso muito com a Natália no sábado passado, porque a Natália vai fazer 97 anos e a voz ainda está intacta mesma. A voz não envelheceu. Fantástico. Fruto de muito cuidado. Uhum. Né? Uma pessoa que não fuma, que não bebe gelado, que usa o ar-condicionado de maneira demasiada, tem 1000 cuidados. E você, já 3 para 60, a tua voz parece ainda a voz daquela menina que eu conheci. Você sabe que a Glorinha falava uma coisa muito interessante. Desculpa, eu te interrompi. Não, por favor. Na hora que a gente chegava na aula, a primeira coisa que ela perguntava, que dia é hoje? E o artista, às vezes, não sabia. Nem onde estava. Quanto mais que dia era, o que está acontecendo. E ela falava, para o artista isso é fundamental. Você tem que ter os 2 pés no chão, na realidade. Você tem que saber que dia é hoje, dia do mês, que dia da semana. Só com a base sólida, você consegue voar. Nossa, que maravilha você falar isso. Então eu achei isso muito, nunca mais me esqueci E você é essa pessoa, disso. não? Eu acho que você tem um temperamento muito pragmático, muito decisivo, assim. Você sabe muito o que você quer. Acho que a sua personalidade forte, mas assim, você sabe separar o artista e meio que uma empresária dentro de você. Você sempre foi meio assim, né? Com as suas escolhas. Eu sempre exercitei a minha escuta. Isso, eu comecei falando da minha mãe aqui, isso foi sempre na minha vida. Então, por exemplo, no colégio, era moda o livro Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, na época. Marquinhos Breda fez. Todo mundo estava lendo esse livro, eu não consegui ler quando todo mundo estava lendo aquilo. Você não conseguiu ler por quê? Porque não me batia, todo mundo fazendo aquilo, virou uma onda. Eu nunca gostei de seguir modismos. O modismo, multidões. Eu sempre tive senso crítico. Eu olhava aquela onda e quero fazer parte dela ou não, me serve ou não. Então, assim, essa conexão comigo, com o meu desejo, com o que é importante para mim, essa ligação aqui, isso sempre teve. E eu digo aqui porque é com o coração. Claro. Porque é o coração que manda. Que eu acho que você sabe? é uma pessoa reservada. Você é reservada naturalmente falando. Você é comunicativa, mas você é muito na sua. E acho que você também preserva muito a sua família. Sim. Né? Você tem uma família muito sólida, mas você não precisa ficar expondo a sua família e nem impor um modelo de felicidade. Acho que é muito importante você preservar essa família. Agora, você passa
por 2 baques emocionais muito fortes. Você perde seu padrasto e seu pai, Uhum. né. Isso não abalou você em nenhum momento no processo? 2 curiosidades que eu tinha mesmo sua. No processo de fé, porque quando você passa um baque emocional como você passou, de 2 pessoas muito próximas, às vezes tem gente que tem uma fé que fica abalada. E a outra, emocionalmente, você perder 2 referências masculinas e só ficar você e sua mãe, porque o Hugo só entra Bem bem depois. depois. É. Isso não fez você ficar, acho que você ficou mais forte, mas não te criou em nenhum momento uma insegurança maior? Olha, você falou bem, assim, porque são 2 figuras masculinas, né. Sim. Eu já tinha perdido meu pai biológico com 6 para 7 meses, eu não o conheci. Minha mãe casou quando eu tinha 9 anos e eu entendi ele como meu pai. Logo assim que a gente se conheceu, eu disse: "Posso te chamar de pai?". Então, ele foi esse pai para mim, essa figura paterna, que também perdi e de maneira violenta, né, foram Violenta. assaltos, foram assassinados, foi uma coisa muito dura, realmente muito difícil para mim. E foi aí que eu comecei a pensar sobre a minha espiritualidade, sobre a minha religião, mas foi esse processo, assim, foi entender que eu logo assim que meu padrasto morreu, né, que foi a morte que eu mais senti, eu entrei na terapia 4 vezes por semana, foi bem difícil para mim. E também a questão da religião. Eu busquei o hinduísmo, busquei um pouco o budismo, busquei o espiritismo, tentando respostas para aquele momento. E foi lindo, porque eu entendi que as respostas estavam dentro de mim. Lindo, cara. Tudo dentro de mim. Lindo. A força está aqui, foi aonde eu renasci, né, renasci forte, renasci renasci forte. A psicanálise ainda faz parte da sua vida? Faz, Toda semana? toda semana, uma vez por Uma semana. vez por Mas semana. assim, eu dei um tempinho, né, não foi uma coisa constante ao longo da vida não. Eu retomei agora, há 20 anos que não fazia, mas foi na crise dos 50, Você teve? eu tive. Em que Não tive nível? com 40, porque com 40 eu fui mãe. Então essa década Que do 40 foi engraçado. uma década de fertilização, de reprodução, de alegria, foi maravilhoso. Mas nos 50 ela veio. Mas de uma crise de envelhecimento, de Uma crise de insegurança? meia-idade, no sentido mesmo existencial. Onde é que eu tô agora? O que que eu vivi? Para onde eu vou? Sabe, entender o momento que eu estava. E ela é fundamental, Marcos. Eu aconselho, eu aconselho que a gente não tenha medo, que a gente encare. É difícil. Entrei na terapia por isso, para poder entender. Mas agora eu te digo, eu tô renascendo. Eu tô realmente E o casamento renascendo. passa por isso? Não, não mexeu, não mexeu. Que engraçado, é uma Essa coisa crise totalmente individual. existencial, existencial. A crise não mexeu no casamento, na maternidade, na questão profissional, pelo contrário, ela só era pessoal mesmo, existencial, da minha essência, sabe. E foi muito bom, tá sendo muito E o bom. Hugo teve alguma crise de década com ele de idade ou não? Ainda não, eu quero que ele tenha. Eu estou recomendando, Eu não é acho que ele é um pouquinho mais possível. jovem, Ele é né? 11 anos mais Tudo novo. isso? Ele é 11 anos. Hugo, você tá muito bem, mas a tua esposa tá linda, eu não achava que era tudo isso não, eu achei que era coisa de 3, 4 Pois anos. é, mas ele é um homem maduro, né. Quando eu o É, conheci também não ele parecia. parece mais velho. É, Eu não sabia que era tudo isso. é um homem maduro, é um Vai homem passar, prepare-se. seguro, mas acho fundamental, eu acho que é interessante para todo Por algum mundo. momento a idade foi um problema pra você? Não, Nunca, né? não, Porque é tão jovem. não. E você tem medo disso no futuro ou você não pensa nisso? Também não tenho medo, não tenho medo. Eu não consigo ver o envelhecimento como um fim. Eu vejo ele realmente como uma expansão. Eu não estou envelhecendo, eu estou crescendo, eu estou me Delícia. Essa desenvolvendo. sua crise dos 50 passa pela carreira de atriz ou não? Ela passou mais pra mulher Foi existencial, foi existencial. existencial, Mas aonde a atriz realmente. ficou nisso? Porque as atrizes falam muito nessa crise dos 50 e dos 60. E como eu trabalho com muitas e como eu converso com elas muito, que eu gosto muito de conversar, eu sinto muito que todas têm o medo de envelhecer por perder trabalho, Uhum, o medo de uhum, envelhecer por não ficar mais bonita, né? Porque é uma uhum, carreira que tem muita questão da estética e é natural pensar assim. uhum. Você teve esse medo com você ou não? Ficou existencial mesmo? Não, ficou existencial mesmo. Não passou por coisa estética, não passou por foi cabeça, foi sentimento,
foi entendimento de mundo, sabe? É existencial. E hoje você está completamente resolvida com essas questões ou você ainda está se Eu, eu, descobrindo muito eu outras coisas? tô num processo, mas já tô assim. Eu saí da areia movediça aqui, né? Mas ainda tô no processo. Eu não sei se você passou por isso exatamente, mas assim, é porque você ser uma protagonista desejada mexe muito na vaidade da mulher. Por exemplo, Tropicaliente, é uma novela muito caliente, você tinha cenas muito expostas de corpo, lindas, né? Mas isso para você, por algum momento, te incomodou? Porque eu sei que você Marcos. fez a Playboy Uhum. e eu acho que você não ficou feliz com essa experiência. Eu não sei, acho que eu li isso em É. algum lugar. Eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que isso ficou, como é que você vê esse seu momento no passado? Então, eu acho uma coisa muito interessante para o artista, e eu vi isso inclusive no filme com a Elis Regina. Até comentei isso com meu marido depois. O artista, quando você tem a sua arte, quando você tem a sua verdade, é, é isso que te alimenta, é isso que te mantém vivo. Então, assim, é claro que eu tenho esse corpo, é um corpo saudável, é um corpo que eu estou feliz que esse corpo ele me ajuda a interagir e a viver esse mundo com essa potência, mas eu não sou esse corpo. Eu sou essa pessoa que quando eu fecho o olho, eu ainda sei que eu estou aqui. Eu sou essa consciência. Perfeito. Então, isso eu sempre tive dentro de mim. E essa consciência, eu entendia que o meu valor, a minha importância, o que realmente me conectava comigo, era o meu trabalho. Era o que eu tinha para oferecer. Então, assim, essa é a minha força, Marcos. Eu realmente sinto isso. Sempre foi, e ela é minha força agora, nessa segunda fase da minha vida, a terceira, né, que é o envelhecimento. Estou velha, vou ficar velha, estou ficando velha, né? E acho interessante a gente falar sobre isso, porque Acho é mais fundamental. uma fase, infância, juventude, a fase adulta e a fase do envelhecimento. Eu tô num momento assim muito interessante de olhar para essa fase sem máscaras, sem medo, sabe? Mas por quê? Porque esse cerne, eu tenho ele dentro de mim, ele me acompanha, ele é a minha força, o meu trabalho, a minha arte, o que eu sei fazer. Será que eu estou conseguindo Super. me E, inclusive, eu vou expressar? reforçar, porque assim, você tá parecendo tão conectada com você mesmo, porque eu falo, uma atriz, ela me disse, essa atriz, eu tenho muito medo de não me sentir mais desejada. Não E eu passa falei, por mas não pode isso. ser isso a vida. O desejo para mim, essa questão da velhice, é o meu desejo de estar viva, é o meu desejo de estar feliz, interagindo com esse mundo. Esse Perfeito. é isso que me Claro. move, sabe? Menos o olhar do Agora, me outro. dá uma dica do corpo. O que Hum. você come? Você não come. Eu tô nessa fase, né? De ouvir todo mundo que tem um corpo bonito, tipo Entendi. assim, o que você come? Vou falar uma Você come coisa que é tudo? difícil, mas que para mim foi um divisor de águas. Parei de beber. Há 2 anos. Eu sei que é difícil. Difícil. Eu te digo, Difícil. Desincha, né? desincha, desinflama, Vinho espumante, desintoxica, nem pensar. nada, nada, Essa é uma nada, grande dica. Eu sei. nada, nada, nada. E Você toma colágeno, creatina, essas coisas todas? Tô nessa creatina, fase, tá? Por isso que eu tô te falando. Tô tomando tudo creatina, isso. ômega 3, Vitaminas de manhã. vitamina C. Você come carne? Evito carne vermelha, mas como peixe, como frango. Eu tenho uma cozinheira, eu invisto Isso é uma bela em alimentos aquisição. orgânicos Ótimo. também, que é Carboidrato interessante. equilibrado, Carboidrato não fritura, não equilibrado, açúcar. evito muito açúcar. Mas olha, eu vou te falar, o grande lance para mim foi o álcool. Pois é, você tocou no Foi o calcanhar de Aquiles. álcool. Para mim seria o mais difícil. Abandonar o vinho espumante. Seria um É. sofrimento. Seria um É bom uma sofrimento. decisão, não foi fácil, porque o mundo glamoriza o Mas você álcool, acha que seu corpo né? mudou muito depois disso? Que você sempre teve um corpo incrível. Mudou assim, por exemplo, eu bebia sexta, sábado, aí É, sou eu. Seja demorava sábado e às vezes domingo. Aí, demorava domingo, aí segunda eu ficava bem. Daqui a pouco, domingo, segunda, só terça eu ficava bem. Aí domingo, segunda, terça, só quarta. Aí eu vi que eu só ficava bem quinta e na sexta eu já ia beber de novo. Aí a conta não bateu, entendeu? Foi só isso. eu E aí a quero chegar questão, lá. a questão da dieta, né? Faz diferença.
a caloria do álcool é É muito grande. muito grande. É É muito muito grande. açúcar. É muito açúcar. Não, você está certíssima. Tem que fazer isso muito bem. Mas você cozinha? Você gosta de cozinhar? Eu não sei cozinhar. Nada? Eu fui criada, ainda bem, como um homem. Pela minha mãe. Por isso que você é tão independente. Eu não aprendi a cozinhar, não aprendi a cuidar da casa, não aprendi a fazer nada ligada às questões femininas. Minha mãe costura, borda, pinta, faz crochê, e ela falou: eu não quero isso para minha filha. O que eu acho um erro também, porque a questão de cozinhar eu acho fundamental. A gente Socializa, tem que né? ser adulto funcional. E eu não fui. Eu acho isso uma falha nesse sentido. Mas, em compensação, essa socialização não Socializa muito muito. feminina foi muito bom para mim. Mas o Hugo cozinha? Também não. Também não. Por isso nós temos uma cozinheira. E o exercício é diário? O exercício diário. 1 hora por dia? 1 hora. Ou eu corro, ou eu faço funcional. É diário. Musculação, não? Musculação, não deixa de ser uma musculação. porque tudo que É trabalha considerada musculação. É considerada musculação. Só não é com aparelho. Ô, Carlinha, voltando um pouco aos teus estudos, porque eu primo muito pela formação e educação, você é muito inteligente, você escreve, você fala muito bem, você é muito articulada, você escreve bem com certeza, mas você teve um momento de estudar em Paris, muito bom, não teve? Foi. Como está essa experiência para mim? Porque a Natália, eu falo isso porque a Natália sempre me fala com muita alegria da experiência dela em Paris. Ela fala que Paris mudou a vida dela. Né? Mudou a sua também? Ah, mudou. Em que sentido? E é uma cidade particularmente assim, É. eu não gosto Só de cultura. voltar a lugares que eu já fui. Não? Não, eu gosto de ticar e conhecer lugares novos. Eu lembro sempre falando de Praga. Mas Praga lindo, mas não voltaria. Já Jura? tiquei, adorei. A única cidade que eu volto é Paris. É a única cidade E o que você vivenciou em Paris? Cultura, muita cultura, né? Muita experiência com artistas de vários lugares do mundo, porque eu fazia uma escola de mímica lá. Você foi para estudar mímica? Fui para estudar o que pinta. Fui para estudar francês, eu fiz Sorbonne, e aí lá, durante os intervalos ou à noite, eu fazia aula de mímica, fazia aula de máscaras balinesas. Eu fui para a Bélgica, fiz curso na Bélgica, aproveitei o máximo essa experiência. Aproveitou o máximo. E foi muito impactante para mim, assim, estar com artistas jovens de vários lugares do mundo, falando várias línguas. Foi, nossa, E o que muito você traz enriquecedor. desse estudo todo para o teu dia a dia, para o teu cotidiano na televisão? Você trouxe muita coisa específica ou você usou isso mais no teatro? Mais no teatro, mas a disciplina, o corpo da gente, ele é um celeiro de experiências, né? Então, a mímica, por exemplo, me dá uma limpeza gestual que eu uso no teatro, uso na televisão. A aula de francês eu acho fundamental, porque muda a tua mente, né? Você consegue pensar em outro idioma, é muito interessante. A leitura também me abriu muita leitura de vários Natália ontem autores. falou muito do francês, que é isso, que era a língua mãe dos diplomatas, que o inglês entra depois da Segunda Guerra, né? E ela fala que ela acha que faz muita diferença a ausência do francês na educação. Ela fala muito disso. Porque é uma língua latina, né? Próxima do português. Próxima do português. Quando a gente fala bem português, ajuda a falar bem francês, e falar bem francês ajuda a falar bem português, porque os vocabulários são... Você tem a escrita parecidos. na sua vida? Você escreve? Escrevo pouco. Porque você lê muito. Agora, nesse período dessa transição aí dos 50, dessa crise, eu usei muito a escrita Como terapia? Como terapia. Foi muito legal, foi muito importante. Saiu algo consistente, não? Tem bastante coisa, Você viu? deveria amadurecer isso para o futuro. Pois é. Seu relato vai ser útil. Tem bastante coisa, assim, desse processo mesmo, sabe? De autoanálise, de crescimento, de entendimento de vida. Muito bom. Porque acho que você está entrando numa fase tão maravilhosa e tão madura em vários aspectos, eu acho que você vai poder criar um conteúdo aí para muita gente se identificar. Aí você já pensar nisso seriamente. Vamos falar um pouquinho voltar à televisão. História de Amor foi um grande marco na sua carreira e eu estava vendo ontem uma cena muito boa, você, Ana Rosa e Regina, uma brigalhada danada, aquelas cenas que você no passado tinha, que eram páginas e páginas que os autores escreviam muito para vocês. Né? A sensação que eu tenho que hoje as cenas são mais curtas. As cenas são mais curtas. Né? Bem mais curtas. É uma pena. É uma pena porque ali vocês podem mostrar um trabalho... Eu estava até pensando isso, se teve kill, se não teve, se foi de primeira, porque vocês ficaram, sei lá, acho que uns 8 minutos no ar, vocês três, e aquela emoção muito forte. Você, hoje, vendo a Carla Marins do passado,
Você bate saudosismo? Você acha que você evoluiu muito? Você acha que é isso mesmo, que você é aquela pessoa, você não é mais? Como é que você enxerga? Porque é gozado você olhar para você, é É. uma protagonista tão importante. A vida muda, a cabeça muda. E eu queria, como é que você vê? Você faria, ih, eu teria feito diferente? Olha, o ator, o artista, a gente costuma ser um pouco crítico, Sim, né, muita quando a gente, gente inclusive, não se gosta nem de vê. se ver, né? É, tem isso. Mas eu, assim, eu tenho um olhar, generoso para mim mesma. Tem. Tenho, tenho. Eu consigo ver ali aquela trajetória, consigo ver, apesar de muito jovem, eu já vi ali uma atriz muito dedicada, já tinha muita seriedade, já tinha muita entrega, já tinha muito estudo ali, sabe, desde sempre. Então, eu tenho um olhar carinhoso porque eu dentro daquele momento, eu dei o meu melhor. Eu sabia que eu estava dando o meu melhor. Mas o teu olhar da profissão mudou depois desses 3 anos todos? Em que sentido? Nessa paixão, nessa vocação em exercer, ou você acha que hoje está diferente? Você acha que você hoje é uma atriz com um olhar diferente? Durante esse período da maternidade, eu tirei um pouco o pé e eu me afastei um pouco, eu precisei. Eu olhei para mim, foi muito importante essa fase, até para voltar a ser essa artista que eu quero ser hoje, sabe. Espera me perdi. Você tá com muita sede, né, de fazer. Isso, então, eh, na maternidade, eu tirei um pouco o foco, a minha vontade, o meu desejo realmente, Você pensou em desistir ele em algum arrefeceu. momento? Não, mas ele arrefeceu. Eu não estava me vendo, eu não estava querendo falar, eu estava querendo só viver. Porque também, Marcos, como atriz mirim, eu cresci, eu amadureci na frente do público, Sim, e isso tem um peso. sim. Eu vivi minha adolescência, minha juventude, coisas muito sérias, como a morte dos meus pais, eu vivi isso publicamente. Então eu acho que foi um pouco inconsciente essa busca por um casulo, Você está no, quando eu montei a família com você, 40 e anos. você está no pequeno grupo seleto mesmo das atrizes que começaram mirim e conseguiram sobreviver à adolescência, É, trabalhando e até a terceira é idade. verdade. É raríssimo isso, Eu tá? sei. No meu livro, inclusive, que eu estou fazendo, Isabela Garcia, é, poucas, né. não tem 20. Isabelle Drummond. Não tem 20. E eu, no É. meu livro, que eu tô fazendo com o Mauro Alencar, que vai comemorar 75 anos da televisão brasileira, você tem impressionante na pesquisa como você tem personagens icônicos e impactantes, porque ele é um livro que vai retratar os personagens que criaram impacto socioeconômico e político na sociedade. Mas a gente sempre dá um olhar da carreira. E um dos olhares que eu vou dar no meu texto para você, que a gente já deu, inclusive, que está pronto, é essa atriz que fez a transição. Uhum. Porque muitas não fazem a transição. E Sim. isso é um feito. Uhum. Isso é um feito. Você tem essa consciência ou Tenho, tem? tenho, tenho. Hoje, uma jovem atriz, se chega para você, Carla Marins, eu quero ser atriz, o que você diria? Vai fazer Cal, vai fazer Unirio, é importante. Você estimula. Eu estimulo, claro. Mas como assim? Por que não Porque estimularia? tem gente que está na Que carreira e não acha a carreira tão difícil que fala. você falou em relação ao filho. É, Não, não, não eu tenho acho. várias pessoas que eu Não, não conheço, que eu acho. adoro, mas que claro, que respeitam a vontade do filho, mas Uhum, não estimulam. Não, entendi, não, não, não estimulam levar adiante. Né? Porque tem entendi. gente que às vezes acha que o psiquê da carreira é difícil de lidar, né? Não deixa de ser, não deixa de Que é ser. um desafio diário, porque cada personagem é um É um momento, é um recomeço, né. recomeço, né? E isso cria uma instabilidade emocional, às vezes muito grande. Não é todo mundo que se adapta a É essa verdade. mudança. Né? Você mesmo agora, voltando para a novela do Aguinaldo, você tendo feito Porto Milagres, você fez 2 trabalhos com o Aguinaldo, né? 3. Indomada, Pedra né? sobre Pedra, Pedra Porto dos Milagres e A e a Indomada. Indomada. Você é uma atriz que tem uma. Você conhece o mundo do Aguinaldo, por mais agora que seja contemporâneo. Acredito que para você voltar com ele seja um marco muito grande dentro de você, É, com né? ele, com Luiz Com o Luiz Henrique, que é o Henrique, diretor. né? Essa volta para você tem um sabor diferente? Tem, É um tem. recomeçar? Não deixa de ser, é um Porque eu sinto recomeçar. isso em E é você, muito parece que você está interessante e é muito recomeçando. interessante porque eu tô com uma energia dos meus 17 anos. É Passa. exatamente o que eu tô sentindo. Mas foi muito interessante, Marcos, porque eu tirei o pé na década dos 40. Dos 40 aos 50, aquilo foi muito interessante, porque foi um momento em que eu olhei para mim, me dediquei à minha família, às minhas coisas, à minha pessoa,
Essa coisa da atriz, ela arrefeceu. Não vou negar, não morreu, mas ela arrefeceu um pouquinho. E aí, quando entrou a crise dos 50, onde quem eu sou? O que eu vou jogar para fora, para trás? O que eu fiz? Nananã. Eu vi que é exatamente isso. Eu sou uma atriz. Eu me entendo desse jeito. E é assim que eu vou morrer, atuando, sabe? Que bom. Então, assim, esse período de negação um pouco, de arrefecimento, só fez Só te engrandeceu. essa labareda aqui crescer com essa força, com essa energia. E você sente muita diferença entrar num estúdio hoje para fazer uma novela diferente do passado? Nenhuma. Você não é nostálgica pelo... Nada, não. Eu vivo o presente. Eu vivo o presente total. Eu sou super nostálgica. Ai, juro. Sou. É da minha natureza. Mas uma nostalgia, assim... Às vezes é boa, às vezes não. Mas assim, como a minha história tem coisas muito marcantes sempre, graças a Deus, e eu estou fazendo minha biografia agora, e eu tenho me deparado com coisas tão incríveis que eu vivi, então fica muito marcado, eu sou muito intenso, e eu tenho dificuldade de desvencilhar do que foi bom para mim. Entendo. Mas eu acho uma liberdade pensar como você, Mas tá? engraçado, porque acho uma liberdade. O que foi bom para mim me alimenta. Eu não tô jogando isso fora. Mas aí eu sou saudosista. Eu fico pensando... por exemplo, uma coisa que eu penso sempre, talvez para as pessoas não tenha importância, perder as pessoas. Né? Eu trabalho com pessoas... isso sim. Isso me dói demais. Isso sim, claro. E eu sempre pensei a vida inteira, né? A pandemia, quando eu perdi no mesmo ano, Françoise, Camila Amado, Eva Vilma, Nissete Bruno, foi o ano mais triste da minha história, porque eram pessoas que são pessoas da minha família. E eu sempre tenho a sensação, poxa, quantas pessoas não estão mais aqui? E eu tento trabalhar para que isso não fique maior do que eu. Que eu acho importante, a gente olhar para frente. Né? E vocês vivem muita história. Ser protagonista de uma novela, você conta o ritmo de uma novela. É uma novela inteira nas suas coisas. Você viveu isso muito menina, muito inconsciente. Agora a sensação que me passa é que você está muito consciente de tudo, ou não? Sim, exatamente. O caminho é esse. A expansão dessa consciência. E é por onde passa a espiritualidade, é por onde passa o entendimento da vida, das relações pessoais. É isso mesmo. Eu vou lançar agora o livro da Larissa Bracha, não sei se você viu já, um livro incrível. A Larissa Bracha hoje é uma coordenadora de intimidade de muito sucesso, uma grande preparadora de elenco. Você é de uma época que não tinha nada disso. E quando eu fui estudar a tua história, eu fiquei pensando, voltando à história das cenas de Tropicaliente, falei, meu Deus, se a Carla Marim estivesse na época da coordenação da atividade, ela ia ver um outro mundo, porque você não pode tocar num ator sem estudar, onde bota a mão, onde faz aquilo. E isso era uma coisa que no passado ninguém se preocupava. Hoje você tem essa consciência da relação do ator e da importância do coordenador de intimidade no set, ou você ainda não se ligou nisso? Não, acho importante. Acho que sim, para preservar, principalmente nós, atrizes, acho uma evolução. Uma evolução, isso né? Dentro da... Porque é uma época que vocês não tinham. Não. Tem até o cuidado hoje se o cameraman é homem, para cena ser uma cena íntima, né? Das pessoas que ficavam no cena. Você teve algum problema com o seu corpo em algum momento? Não, mas eu digo que eu sou uma sobrevivente dessa década de 90. A década de 90 foi uma década muito permissiva. Era boquinha da garrafa, criança, era de tudo que você podia imaginar, né? Terrível. Uma sexualização exagerada mesmo. E você teve alguma proteção em algum momento? Não, né? Não. A proteção era você mesmo, Tanto né? que, por exemplo, essa decisão de posar nua é uma coisa que eu sei que é muito daquela época. Era muito naturalizado isso. Sim. Quando que hoje uma atriz de 22 anos, famosa, vai posar nua. E eu, na época, entendi isso e aconselhei, por exemplo, Carolina Dickmann, não faça, não precisa. Eu lembro de falar isso para ela, dela ter sido, Dira, não precisa, para quê? Não precisa. Você conhece alguma atriz famosa, americana, posando nua para Playboy? Mas a gente não tinha. Era uma cultura muito brasileira, da atriz de prestígio. E eu acho que, assim, vou te dizer, a internet, hoje, seguir páginas jovens de meninas que estão falando sobre feminismo, sobre a posição da mulher, sobre artista, isso abriu também o meu imaginário, sabe? Abriu minha cabeça. Estou aprendendo muito com as novas meninas na internet. Você acha que elas estão preparadas para dialogar de uma maneira mais consciente? Aí é difícil. Preparadas, talvez não,
mas eu acho que elas estão sentindo e estão colocando ali em pauta essas Eu questões. te falo isso porque eu vivenciei no meu livro, no Ser Artista, uma experiência muito curiosa. Logo no primeiro mês do livro, eu recebi um direct de uma dentista de Sorocaba. E ela falou que o marido dela era meu fã, que ele acompanhava as minhas produções, tal, tal, tal. E ela estava amando o meu livro. Mas eu falei, mas você é uma dentista. Eu dei o meu telefone, falei, me liga, por favor, eu quero entender por que você está gostando do meu livro. Ela me ligou. E ela me contou que ela era uma dentista muito especializada em clareamento de dente, a coisa estética dental. E na cidade dela, eu não me lembro agora se era Sorocaba ou Piracicaba, tô na dúvida. Mas enfim, eu sei que era interior de São Paulo. E ela diz: Olha, eu tenho uma carreira muito estável aqui, mas eu fui perdendo a minha carreira, porque os jovens foram saindo das faculdades de odontologia e eles tinham muito domínio técnico na parte de internet. Então eles começam a vender serviços que eles não têm experiência por um know-how que eles não adquiriram por preços muito viáveis. E eu fui perdendo a minha clientela porque eu não me atualizei em expor o meu conteúdo no mundo digital para comunicar a minha entrega É, para as pessoas. E o meu serviço foi ficando mais caro. Eu fiquei tão impactado com aquilo na cabeça, como é importante a adequação do mundo digital ao é, conteúdo, o crescimento profissional de todo mundo, porque senão você fica old. é verdade. Você passou em algum momento a se preocupar com rede social ou você nunca se preocupou? Não, passei a me preocupar. Mas para se comunicar ou para apenas expor o seu lado lifestyle? Não, na verdade, para ter algum tipo de comunicação mesmo, para ter algum tipo de relação mais próxima com o público. Isso eu acho muito interessante. Eu fiz uma novela na Record e a gente conversava, a gente discutia com o público, é realmente um termômetro ali. Acho interessante. Mas eu gostaria de usar mais as minhas redes sociais de maneira mais contundente, mais profissional. Eu estou querendo fazer isso agora, sim. E se Acho comunicando mais com o importante. seu Me público também? comunicando melhor, sim. Eu Mas acho com mais assertividade, sabe? Principalmente com as mulheres, que é o meu público-alvo maior, assim, né? E me preocupa realmente muito essa questão da socialização feminina. É um, é um, Eu é acho que um você tem 2 pontos a explorar muito bons aí. Esse 50 a mais, que está muito fluido para você, está muito, muito claro e com resultados positivos. E o teu lado também da cidadã aí, com o teu lado das questões sociais, Uhum, que você pode levar uma visão muito madura e muito necessária para a sociedade de causas que às vezes estão muito obscuras a serem uhum. expostas, né? Você falou na Record, você teve 2 momentos na Record, 2 É. como foi fazer novela bíblica? Tem muita gente que tem preconceito em fazer novela bíblica. Você em algum momento ficou inseguro em fazer? Eu tinha uma insegurança, assim, né, nunca tinha trabalhado lá, pensando como seria, né, mas achei, assim, a televisão é feita por pessoas, né, e Uhum. as pessoas eram ótimas trabalhando lá, a equipe era Você foi feliz, incrível, né? eu fui feliz lá. Apocalipse foi uma novela que eu não gravei muito, não tive muita oportunidade, a personagem, por algum motivo, E a novela também não foi não boa. deu certo, a Não deu novela também certo. não, mas Gênesis foi incrível. E eu também tive o privilégio de não fazer um personagem bíblico. Meu personagem era inventado na história, então eu tinha mais liberdade. Talvez, se eu tivesse feito um personagem bíblico, talvez eu ficasse um Mais pouco mais engessado. engessada. Mas como não era, eu tive muita liberdade e fui bem feliz lá. Você pegou a questão do preparador de elenco na sua carreira de televisão ou você fez tudo na intuição? Porque Tudo na intuição, na minha época não tinha. A não gente tinha, voltando a né? falar Voltando sobre a o falar. preparador, não tinha. Porque as novelas do Lombardi, elas têm uma velocidade absurda. E você fez várias do Lombardi, né? Bebê Uhum. a Bordo, Kubanacan, acho que você fez É, também, né? mas uma Mais três, participação, né? aham. E uma novela com muito texto, mas que vocês entravam para gravar de segunda a sábado numa velocidade absoluta e não tinha o preparador. Você Uhum. hoje sente falta desse preparador? Nessa novela tem tido ou não? A gente teve alguns encontros que foram interessantes para improvisar e tudo, mas ele não entrou exatamente nessa concepção do personagem. Eu acho que isso ainda é uma coisa muito íntima. Mas você gosta desse processo? Até Porque tem atores que não gostam, tá, Carla? até Aqui já determinado teve de tudo. Tem momento, gente que acha que o Eu não preparador estou não tem. acostumada, na É verdade. isso que eu queria Quer dizer, saber. eu entendo o preparador, assim, como aconteceu na novela. Ela estava lá e eu e o ator que faz o meu filho, o Túlio, nós improvisamos. Improvisamos cena, diálogos, situações. Então isso foi muito interessante, mas ela não teve uma coisa diretamente
entendeu? Um olhar, como é que vai ser essa personagem. Acho que isso é muita intuição, é muito da experiência de cada um. Nem quando você fez aí a Urca, teve também? Nada, Por ser de época, não tinha nada. aqueles workshops, nada? Então, workshops para você entender o panorama, o Mas não a momento, a personagem situação, separada. mas não a construção da personagem. Sempre uma coisa individual. Falando isso, eu adoro novela, série de época, acho que faz muita falta. E como tá faltando literatura na dramaturgia, né? Era tão bom, né? Era Você, muito bom. Besouro e a Era Rosa, era muito muito legal. bom. Você, também, isso é uma coisa muito legal na tua carreira que a gente vê. Você inaugurou Horário das 10, Araponga. É, Quer dizer, você vivenciou o momento da novela das 10, é verdade. que é uma coisa que agora a novela das 9 vai quase até das 10. É, Você vivenciou Malhação, né? Que é uma novela que eu acho que foi muito importante para a formação dos atores. é. Agora estão dizendo que vão voltar os doramas. Você vivenciou todo o neorrealismo do Aguinaldo Silva, né? A protagonista, a contemporaneidade do Manuel Carlos, né? A comédia do Lombardi. Quer dizer, você passou por todas as searas. O que você não passou que você falou, isso está faltando na minha vida? Talvez uma comédia, assim. Se bem que eu fiz Passa a sua comédia da vida história, você privada, fez. fiz. Você fez Olha, muita. Fez Valci Carrasco, fiz você bastante fez coisa. muita É coisa. verdade. E eu acho que tem alguma coisa específica que você fala, essa personagem ficou faltando e eu quero fazer. Nossa, não, Não? não me vem nada assim à Hoje você quer cabeça. trabalhar. Quero trabalhar, quero personagens fortes, Tem contundentes. preferência por drama ou comédia ou não? Eu gosto muito de drama. Eu gosto muito de Eu acho que a tua drama. tessitura combina mais É, com drama. eu gosto muito de drama. Como foi a experiência do SBT? Foi ótima, Porque eu adorei foi a nossa passagem por ótima, lá. Eu foi adoro aquela casa, eu ótima. adoro, lamento profundamente o SBT ter parado o departamento É, de dramaturgia, que acho que atende o mercado de São Paulo, e parece que você está trabalhando na Globo Antiga, uma coisa uhum. caseira, gostosa. Mas você foi feliz, não foi? Muito feliz, mais uma vez. A emissora, ela é feita por gente, por pessoas. Era o Del Rangel, o diretor, Queridaça, ótimo. Elenco maravilhoso, Beth Faria como minha uma mãe, uma querida. delícia, Cláudio Lins, Tony Garrido. Nossa, foi muito legal, foi muito, muito legal. Você fez muitos amigos lá. Fiz muitos amigos, foi uma experiência Acho muito que foi sua última bacana. mocinha, né? Será? Eu acho que foi. Acho que foi minha última E mocinha. você e Cláudio Lins era a segunda experiência já de novela? Já, a gente tinha feito História de Você já tinha Amor. rolado história de amor, né? O Exatamente. público, inclusive, shippou muito esse casal. Foi. Agora, a Carla tem um episódio no SBT que é lendário, que é a passagem pelo Show do Milhão. Incrível, quase ganhei 1 milhão. Quase. Quase. Muita gente não sabe que a Carla Marins quase ganhou 1 milhão. Ela ganhou 500 mil. Ela se amarelou na última pergunta. Você não quis Foi. arriscar, não foi? Porque eu não vi aquele filme. Exatamente na maternidade, 2008, meu filho tinha nascido, foi o ano que esse filme Eu tinha tão sido lançado e eu não vi. impressionado com você no programa. Eu fiquei muito, porque não é Fui fácil. até quase o final. E não é fácil gravar aquilo de frente pro Silvio Santos, porque eu conheci bem o Silvio Santos. Além de ser uma lenda, ele inibe a gente. Ele é muito engraçado. Mas aquele programa foi com o Justus. Foi o Ah, Justus. Eu fiz coisa no claro! SBT. Você não fez mas com eu o já tive, mas eu Silvio. tive com o Silvio. E eu tremi nas bases. Você esperava Nossa! chegar àqueles 500 mil? Eu não imaginei. Eu estava ali para divulgar a novela. Era só isso. Era um programa para eu divulgar a novela. Eu não estava esperando nada. Não fui com ansiedade Mas de ali provou o ganhar. quanto você é preparada. Provou o quanto Mas foi bem a sua legal. leitura está em dia. Carla, muita saudade do teatro. Muita. Então, Nossa. Carla fez comigo Melanie Klein, uma peça lendária com a Natália Timber e Rita Elmore, de muito sucesso, ficamos 2 anos em cartaz, e dali a relação Rita, Carla e Natália, e por causa dessa relação eu resolvi juntar as 3 de novo para lançar no que vem, em maio, comemorando 90 anos de carreira da Natália Timber, o novo espetáculo da Natália, que ainda não tem nome, é texto do André Bassiti, foi uma ideia minha, e eu vou reunir de novo esse trio. Natália está encantadíssima com o texto, encantadíssima com a possibilidade de trabalhar com as duas de novo. Eu queria que você falasse um pouquinho, qual é a sua expectativa de poder subir aos palcos com a Natália Timber, comemorando 90 anos de carreira? Eu acho que é um presente para qualquer atriz. Com certeza. O que você espera disso? Eu estou muito feliz com essa ideia, né, com esse projeto. E, nossa, ter conhecido a Natália e ter vivenciado 2 anos de
de coxia com a Natália. Nossa, Muito que aprendizado. aprendizado, que aprendizado, que pessoa maravilhosa, quanta generosidade, não só em cena, mas comigo e com a Rita, eram jovens, em trocas de ensinamentos. Nossa, foi realmente um divisor de águas esse espetáculo para mim, essa temporada toda, e muita vontade de voltar a atuar de novo. Eu sou suspeito para falar dessa geração, né? Eu sou um apaixonado por essa geração, porque eu acho que eu devo tudo a eles pela troca, pela consistência que eles me proporcionaram na carreira. Consistência, essa palavra é muito boa, consistência, Acho que eles me deram. é isso. Eles me deram. Eles me exigiram muito a vida inteira, mas eu acho que eu me tornei consistente por causa deles, Uhum. porque eles levaram o meu autoconhecimento, né? Como eu fiz publicidade e já trabalhava na Globo, no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, e abdiquei da carreira da televisão para fazer teatro, eu fui aprender teatro na marra. E eles me deram essa consistência, exigindo de mim o máximo em todas as áreas, né? Não só na área de produção, como também na área artística, que eu fui amadurecendo muito com eles. Então eu sou muito suspeito, porque além da gratidão, eu tenho muito amor e admiração. Uma referência incrível, né, Incrível. foi uma Uma referência para referência a vida você. inteira. E eu falo muito isso porque eu sinto falta, Carla, da passagem de bastão. Hum, E acho que a sua geração tem uma missão muito importante. Eu fico muito feliz de ver você com 56 anos tão consciente, tão lúcido de onde você quer chegar e do seu passado. Mas eu entendo que você também tem um compromisso com a geração que está embaixo, que você tem que passar o que você aprendeu com a geração de cima. Essa é a minha humilde visão. Você tem esse compromisso, essa preocupação ou não? Você não pensa nisso? olha, não vinha pensando sobre isso, mas vou te falar que esse retorno à TV Globo agora, e perceber o impacto, dessa trajetória, eu percebo isso no olhar das pessoas, eu percebo isso nas atitudes, num olhar de admiração, de carinho. Isso realmente me impactou. Eu estou entendendo que eu agora estou em outro lugar. Eu agora sou referência também. Exatamente. E essa ficha está caindo para mim, não vou Você é te negar. veterana. É, pois Você é, tem 57, mas você é veterana. pois é, Tem um pois é. peso maior aí. Eu Você faz percebo parte da isso. história da televisão. Eu confesso que eu estou percebendo isso empiricamente, sabe? No contato com os outros, nessa devolutiva desse olhar e dessa expectativa de aprendizado. Eu percebo isso com os mais jovens, que vêm falar comigo, conversar, falar sobre uma cena. Eu acho que eu estou em outro lugar agora. Muito bom. E eu estou amando essa relação, por exemplo, com os mais jovens, na Cal, que eu virei professor da Cal, né? Eu vou dar o meu terceiro curso agora. A troca é fundamental, mas a minha meta é sempre levar o meu legado para essa geração, para que essa geração cresça baseado na maneira que eu cresci. Uhum. Então eu tenho esse compromisso comigo. Agora é óbvio, esse é o meu pensamento, a minha forma de ver a vida. Mas eu acho lindo você estar pensando nisso, porque eu acho que a sua geração, que é da minha geração do meio, Uhum. tem a maior responsabilidade, porque essa geração de cima está indo embora. Falta muito pouco Pois de gigante, como eu chamo, né? E você é uma gigante. Mas essa geração de cima são muito poucos. Vocês precisam ter essa consciência e missão para passar para a geração de baixo. É a minha visão. E que bom que você está pensando assim. você está certíssimo. Entendeu? E é bom mesmo a gente ficar antenado Porque dessa senão fica tudo muito responsabilidade. pueril. É verdade. Líquido, né? Fica muito líquido. As coisas se perdem muito. Do jeito que as coisas estão dinâmicas e rápidas, vai ficando tudo muito sem sentido. É verdade. Vai ficando tudo muito, muito pobre nesse aspecto. A sua relação com o cinema é mais tímida, né? E eu Infelizmente. tenho pensado muito nisso como seu agente, com a sua volta no Agnaldo Silva, como potencializar a sua relação com o mercado cinematográfico, porque quando a Novela das Nove tem uma audiência diferenciada, né? Tem aquela questão de que as pessoas, como você faz muito sucesso já, você nunca parou de trabalhar, mas os seus protagonistas foram numa década mais abaixo. Quando você envelhece, tem gente que muda muito. Então, acho que agora você vai ter uma oportunidade de mercado de mostrar a Carla Marins na terceira idade, porque é uma terceira idade. Claro. E as pessoas vão poder entender que tessitura essa atriz está desenvolvida. E eu quero muito navegar nessa praia. Porém, com você. Porém, eu hoje tenho, através do meu livro, mostrado muito para as pessoas um artista 360. É uma outra postura. Acabou a questão de você ficar em casa esperando um convite. Está todo mundo se movimentando
através de compra de conteúdo, de participando de criações coletivas, dialogando com o mercado de uma outra maneira. Isso ficou latente e real. É um novo posicionamento do artista. Se você hoje, com esse pensamento em cima do que a gente vem dialogando, pudesse desenvolver causas e temas que você viesse a explorar no cinema ou explorar no mercado audiovisual, o que você gostaria de falar? Eu gostaria de falar sobre a mulher, com uma história contada por uma mulher, dirigida por uma mulher. Eu acho que o universo feminino precisa ser capitaneado por uma mulher, por alguém desse mesmo universo, porque as histórias todas são contadas através do olhar do homem, né? Todas as histórias que a gente conhece. Então, tá mais do que na hora da gente tomar as rédeas e contar a nossa história sobre o nosso prisma e desenvolver personagens femininos sem a ótica masculina. Então, por exemplo, me interessa muito fazer uma personagem ou contar uma história de uma mulher que não fale sobre maternidade, sobre casamento, que não seja esse o foco dela, que seja o autodesenvolvimento, uma carreira, um desejo, né, para tirar o foco dessa socialização que é muito ligada à servidão do As masculino tarefas, né? e às tarefas do tarefas. masculino. Eu digo isso até como a minha experiência, porque eu sou o meu próprio... eu me baseio em mim, eu sou a minha própria referência nesse sentido. Seu marido entende o seu lado feminista? Vocês Entende. dialogam sobre isso? Dialogamos muito Já houve sobre confronto e de não compreensão? Não, nunca. Porque o Hugo me parece tão bacana, de cabeça aberta. Muito. Né? Ele entende. Nós fomos ver, por exemplo, Prima Facie, Nossa. que é um espetáculo da Débora Falabella. Débora Falabella entrou para o Olimpo. Né? Olimpo. Fantástico. É um espetáculo fantástico. que fala sobre o universo feminino. E eu fui ver na estreia, nós vimos juntos. E depois eu levei o Hugo e o Leon. E aí ele saiu do espetáculo assim. É um espetáculo pedagógico e andragógico. Porque é para a criança e para o adulto entender. Ver. Olha eu com a minha ignorância agora. Andragógico. Andragógico. Você acredita que eu nunca tinha ouvido essa palavra? É incomum mesmo. Ele usa, porque ele é professor, e ele fala sobre isso. Eu também aprendi há pouco tempo. Andragógico? É isso, porque pedagógico é para criança, andragógico é para adulto. É o aprendizado para o adulto. Então é pedagógico e andragógico. O adulto vai aprender assistindo aquilo. Vou usar muito essa palavra. E ele tem muita escuta, porque isso é novidade para mim também. Nosso casamento mudou através dessas informações, dessas referências que eu comecei a ler, que eu comecei a ter através da leitura. E eu conversava isso com ele. Então, nós crescemos juntos nessa... Ele gosta, então, de arte? Gosta. Te acompanha sempre? Me acompanha. Maravilhoso você ter esse tipo de discussão com seu marido. Sim. Que a arte leva para vocês. Sim. Você está lendo agora alguma coisa? Eu estou lendo um livro muito interessante chamado A Vegetariana. É um livro que eu estou começando agora, mas já estou achando muito interessante. É um personagem feminino, muito forte. Leiam. É bem legal. Vamos para o nosso quadro Dicas de Leitura. Eu vou colocar o livro que a Carla está lendo. Mas a minha indicação é outra. É outra, não tem problema. Mas eu perguntei por perguntar. Quero só voltar a essa questão do cinema. Quem são os diretores de cinema mulheres que você gostaria de trabalhar? Tem isso em mente? A Ana Mulaerte. Ela é incrível. Minha contratada. É incrível. Incrível. Porque eu acho que ela tem um olhar para o feminino e também para o social. Acho muito, muito legal. Ela é bárbara. Ela é a sua cara. Sua cara. Vamos às dicas de leitura, então, da Carla Marins. Esse livro você já leu, né? Já li. Fala dele para mim, por favor. Esse livro, eu demorei um pouquinho para te falar dessa dica, porque eu estou lendo A Vegetariana, mas esse livro, ele voltou a frequentar a minha cabeceira. Por quê? Eu não sonhava, já tinha um tempo. Não lembrava de sonhar, sabe, os sonhos. Acordava, gente, não tive a impressão de ter sonhado. E há 2 dias eu acordei, 6 horas eu acordo cedo. Falei, nossa, eu estava sonhando. Isso é muito interessante. Aí eu fui buscar na minha estante. Você lembra o teu sonho atualmente? Não consigo ainda lembrar do sonho. Eu lembro muito. Mas eu lembro que eu sonhei. E aí tem um detalhe, na minha estante de livros, eu resolvi arrumá-la por cores, em vez de assunto. O que me dá um certo trabalho. Para localizar. Porque eu tenho que pensar aonde está o livro, eu tenho que lembrar da capa do livro, da cor dele e onde ele está. Mas eu fiz isso de propósito.
para ser um exercício mental dentro da minha casa, da minha livraria. E aí esse livro, eu fui procurar, eu falei, O Homem e os Seus Símbolos, que é do Jung, e ele fala sobre sonhos. Eu lembrei disso. E aí ele estava lá, eu consegui achar, e ele fala sobre essa expansão da consciência, que é esse momento que eu estou vivendo agora, que é muito interessante. E que é a hora, né, Carla? É a hora que todo mundo tem que aproveitar. Do jeito que o mundo está caminhando, se a gente não expandir conscientemente agora, a gente vai para um buraco muito grande. Eu acho que a hora pede isso. Então é isso. Então, E ele fala que os sonhos têm sentido? Tem sentido, tem símbolos. Um pesadelo, por exemplo, significa alguma coisa? Tem histórias que você vai conseguir identificar através de orientações, mas o que tem me chamado muita atenção foi uma parte dele que fala sobre o self e o ego. Eu tenho a impressão que eu vivi assim as 2 primeiras fases da minha vida, a juventude, a vida adulta, muito movida pelo ego. Artista, que é importante porque Sim. faz você ir à luta, faz você vencer desafios e tal. Mas nessa terceira fase da minha vida, é o self que tem que impregnar, é o self que tem que imperar, é ele que tem que me conduzir. Ele fala isso no livro? Ele fala sobre isso. Sim. E que isso é uma coisa que vem com a crise da meia-idade. Quando você entende que as coisas do ego não te servem mais, não passa mais por ter, mas passa por ser. Claro, total. Você realmente fica em busca do seu propósito e não passa por coisas financeiras, palpáveis. Natália fala, a gente não é, a gente está. A gente está. Ela fala sempre isso para mim. Perfeito. Lindo, Carla Marins. É isso. Estou amando muito você aqui. Vamos à minha dica. Quero ler esse livro para botar no meu curso. Você vai porque gostar. eu tenho uma aula de humanização. Você vai adorar. Não, já vou pegar essa dica. Essa, na verdade, eu botei em homenagem para você. Ah, que legal. E aí eu quero aproveitar e falar um pouco de Melanie Klein, porque sempre discuti isso muito com a Natália, né? E acho muito curioso e queria que você reforçasse um pouco esse pensamento. A Ana Beatriz Nogueira foi fazer a nova montagem. Eu não consegui, não tive coragem de ver. Falando nisso, Ana Beatriz Nogueira, estreando no teatro Laura Alvim, sobre Clarice Lispector, imperdível Ana Beatriz Nogueira. Não lembro o nome do espetáculo agora. E eu sou fã da Ana, hoje tenho a honra de empresariar a Ana também, e uma outra proposta de Melanie Klein. E quando eu revi o espetáculo, uma outra concepção, até falei para a Ana, eu gosto mais do espetáculo com produção. Eu acho que a nossa produção, o espetáculo pede aquele bonito gabinete, aquele figurino de época. Eu acho que o texto pede aquilo. Mas a montagem dela é ótima também, claro, porque ela é uma grande atriz. Mas o que me impressiona sempre na Melanie Klein é ela não ter sido boa mãe e ser uma psicanalítica de criança. Como é que você visualiza isso? Não ter tanto problema com o filho, aquele famoso santo de casa não faz milagre, e você ser uma psicanalista tão progressista, tão moderna, de tanto sucesso com o filho dos outros. Você sabe, interessante você falar sobre, você chamar esse assunto, né? A Melanie Klein, eu acho que hoje, até o próprio espetáculo, a própria história dela, porque lemos o livro dela, né, sobre a vida dela também, eu acho que eu teria um outro olhar. Eu teria um olhar mais feminista sobre essa mulher, que conseguiu, num momento em que a mulher não tinha voz, não tinha oportunidade de trabalhar, de ter realmente uma autonomia, ela colocou isso como realmente a coisa principal da vida dela. E ela não né? ser boa mãe, ter problemas, não digo boa mãe, ter tantos problemas com a filha e ser uma exímia... A questão dela ter clinicado os próprios filhos e que depois foi se visto que isso não pode fazer. Não talvez pode fazer. Talvez a confusão parte daí tenha sido essa. Essa eu fiz a filha dela, né? E era bem confuso. Eu me lembro que ela dizia isso. Eu chegava em casa, chegava do colégio e eu tinha que falar das minhas experiências, eu tinha que falar e ser destrinchada por um outro olhar. Então eu acho que passou por essa confusão da mãe ter clinicado os próprios filhos, coisa que não se faz na psicanálise, né? Não se pode. E aí eu queria falar de um outro livro, A Sociedade do Espetáculo, que é do Debord, que fala sobre essa questão do ser, do ter e do parecer. Antes da Revolução Industrial, você se preocupava em ser,
Com a Revolução Industrial passou a ser o ter e depois virou o parecer. Você não precisa ser nem ter, basta parecer. Pois eu voltei ao ser. Esse livro está muito atual, porque hoje, através das redes sociais, é só aparecer, né? Exatamente. Nem ter está em jogo, É né? verdade. É só aparecer. É só aparecer. É só aparecer. Que loucura. No meu livro Ser Artista, pode colocar os mandamentos aqui, por favor? Tem uma coisa que faz muito sucesso, são os 15 mandamentos, tá? Então, eu vou ler para você, você vai opinar o que você quiser opinar, você pode discordar, concordar, ou também você pode falar no final. Eu acrescentaria esse. Cada um tem uma reação, tá? Então, eu vou ler para você, porque é uma coisa que todo mundo gosta muito que eu faça. Amarás a arte sobre todas as coisas. Não tomarás o nome das estrelas em vão. Muito bom. Santificarás os espetáculos e teu público. Honrarás teu texto e tua fala. Não matarás o talento. Não cometerás atos mesquinhos. Não roubarás a cena conscientemente. Não mentirás nas redes. Não cobiçarás o papel do próximo. Respeitarás tua vocação. Adorarás a formação. Não explorarás teu filho. Dominarás teu corpo, lutarás por causas e não te compararás. Ótimo. Algum você se identifica muito? Algum você usa no seu dia a dia? Ou você nunca pensou nisso? Adorei tudo. Que bom. Achei muito, muito legal, cara. Gostei de tudo. Então os mandamentos estão valendo. Estão super valendo. Maravilha. Carla, eu quero falar agora de uma relação que você tem muito especial com Dos a Deux. Né? Sou muito fã deles. Sou muito fã deles. Assim, fico impressionado com a qualidade do que eles entregam, o processo de pesquisa. Obviamente que eu não conheço como você conhece, eu vi só um espetáculo deles, né? E eu estava vendo no Estudando, são 175 países que eles visitaram, né? Através do trabalho deles. São gigantes. Eu estou falando de André Curti e Arthur Luanda, né? Você acha que tem uma relação... Eles são padrinhos do seu filho, São é isso? São padrinhos do meu filho. Arthur Ribeiro, a gente se conheceu no Rio de Janeiro. Posso falar? Claro, isso que eu queria saber. A gente se conheceu no Rio de Janeiro para fazer um espetáculo chamado... me deu um branco agora. Nós estamos falando de que ano Minha isso? Nossa, 1997... 96, 97. Não, minto, 92. 1992. A gente se reuniu para fazer um espetáculo com Márcio Viana e foi um grupo muito incrível. Arthur Ribeiro fazia parte desse grupo e esse espetáculo deu tão certo que a gente montou uma companhia chamada Centro de Utopias e lá a gente fez mais alguns espetáculos. Ele, então, ele é português, né, com ascendência portuguesa, foi para Portugal para trabalhar, para estudar, e eu resolvi ir com ele para fazer essa escola de mímica em Paris. Chegando lá, nós conhecemos o André numa festa, eles se conheceram lá, se apaixonaram e estão juntos há mais de 30 anos e montaram então uma companhia, fizeram vários espetáculos lá e nós somos amigos desde então e viramos compadres quando eu os convidei para serem padrinhos do meu filho, porque eu queria duas pessoas, independentemente de serem dois homens juntos, eu queria duas pessoas que fossem uma referência de amor, de encontro. Claro. E eles, para mim, ainda são. Né, e você não pensa em fazer uma coisa com os dois no teatro? A linguagem é bem diferente. Você acha que é difícil fazer um estudo daquilo? Eu acho que eles não querem trabalhar com a palavra. Não? Não têm vontade de trabalhar com a palavra. Eu achei que eles pudessem um dia querer voltar. Não, a princípio não. Você pode classificar eles ser uma companhia de mímica? É de teatro gestual. De teatro gestual. Teatro gestual, é como é chamado na França. E eu almocei com o Roberto Bom-Tempo. Ele está fazendo um filme sobre eles. Está dirigindo, viajou com eles para fora para filmar, documentar, me falou da Sede da Glória, que eles estão construindo uma sede da Glória. Essa sede é uma sede de estudo? É um casarão, que o miolo deles virou um palco, onde tem cadeiras, inclusive, que você pode fazer um espetáculo lá, e dentro são muitos Eles moram quartos, lá atualmente? Eles moram lá. Então estão no Brasil agora. Entre Rio e Paris, nem estão no Rio, mas chegaram agora da Alemanha, eles estão sempre viajando. Com espetáculos. Repertório. Com né? repertório. Maravilhoso, Carla Marins. Abordamos tudo. Ainda bem que tá com frio, tá acabando agora. E para terminar, eu quero que você olhe aqui para essa câmera e você defina o que é ser artista. Ai, meu Deus, você me pega assim, de surpresa. Na sua visão, o que você acha?
Eu acho que ser artista é estar preparado para interagir nesse mundo com potência, com intensidade e com verdade, para trazer alegria, entretenimento, senso crítico para todos. Eu acho que o artista é o cronista dos nossos tempos. Achei isso. Perfeitamente. E para você que segue a gente e gosta do Ser Artista, uma grande notícia. Nós vamos entrar com o convite da Tereza Lampreia na TV Samsung. Muito em breve, todos os 60 podcasts. Então acompanhe a gente nas redes, que a gente vai divulgar os canais direitinho. Carla, muito obrigado. Obrigada, Espero que você Marcos. tenha Eu gostado. adorei. Muito obrigada. Tenho certeza que as pessoas que nos acompanham, que estudam as carreiras de vocês, vão aprender muito com você. Realmente foi uma belíssima entrevista. Obrigada. E fique com a gente toda quinta-feira, às 7h30, aqui no canal do YouTube. Sempre uma grande atriz, um grande ator, jornalista, diretor e autor. Um beijo, fique com a gente.